Alô, Domingão! E nós aqui dando aquele bom dia especial para você. Hoje tem Série B para o futebol do Pará, tem CRB e Remo lá no Rei Pelé. A gente vai falar já já da expectativa do jogo e da principal notícia do sábado, a contratação do Marcos Braz, que é o novo executivo azulino. Tá chegando aí, iria para Maceió, não vai dar tempo, então ele vem direto para Belém. E o time do Remo praticamente definido, tem essa dúvida na lateral e pontuar é importante. O Remo saiu do G4 com os resultados de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. No Paysandu, o clima é tenso. O departamento médico trabalha ainda hoje, agora de manhã, no último treino que o técnico Luizinho Lopes vai fazer na Curuzu, para poder saber com quem vai poder contar para o jogo de amanhã contra o Criciúma. Vamos aguardar. Vamos falar tudo isso para você aqui no nosso Tomazão TV. Obrigado pela força. Vamos crescendo, colocando aquele tijolinho todo dia. Importante que você se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o like, que é para fortalecer o nosso conteúdo. O YouTube cada vez divulgando mais o Tomazão TV para a gente ficar forte. Com 50 mil, você já sabe. Inscritos no canal vão concorrer a super prêmios aqui no nosso Tomazão TV, na parceria com o Globo Esporte Magazine e também o Laboratório Amaral Costa. Tá firme? Fechamento? Então vamos junto. Começar falando do Remo, que hoje joga contra o CRB lá em Alagoas. O Remo que saiu do G4 da zona de classificação com os resultados de ontem. Curitiba venceu o Avaí por 2-1. O Goiás manteve a liderança, mais do que isolada, venceu o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli por 2-1 de virada. E o Cuiabá, dentro do Horto, venceu por 2-0 o Atlético e o Cuiabá passou também. O Curitiba passou e passou também o Cuiabá, passou também o Remo. A classificação, nesse momento, dos times que compõem o G4, aí entra aquela propagandinha aqui para encher o saco. Goiás, o primeiro, Curitiba, 23 Goiás, 19 o Curitiba, Novo Horizontino, 19, Cuiabá com 18. Para o Remo voltar ao G4, ele precisa pelo menos empatar com o CRB. Se vencer, ele vai para a vice-liderança e fica com 20 pontos, a 3 pontos do time do Goiás, né, que parece que a cada rodada vai se confirmando e vai se mantendo ali naquela zona de classificação. Ontem, Marcos Braz, está aí, essa fera, homem forte do futebol do Flamengo durante os 5 anos vitoriosos que o Remo teve na era Landim, até 2024, e com conquistas de 2 Libertadores, 3 brasileiros, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, e um cara que tem um conhecimento muito grande do futebol, tem network, conhece jogador, tem penetração, tem conhecimento, é respeitado, e o Remo aposta alto, depois da saída do Papelim, no nome do Marcos Braz, que já tinha uma certa afinidade com a diretoria do Remo, inclusive no sorteio da Copa do Brasil, foi ele que representou o Remo lá na CBF. Cara, caiu para cima, na minha opinião. Então, é uma super contratação, mesmo que fora do campo, e vai ajudar muito, vai agregar muito ao futebol do Clube do Remo, que joga hoje lá em Alagoas contra o CRB. Daniel Paulista tem um time mais ou menos escalado, já vou dar aqui o esboço, né, o que seria o esboço desse time, mas antes, como não houve coletiva nem de um lado nem do outro, mas eu, prevenido, durante a festa do Camisa 13, tive um papo e ouvi aí o Jaderson, que fala desse momento do Remo, muito feliz de ver o Remo na situação que está e se preparando para voltar o mais rápido possível, com vontade realmente de estar aí jogando e ajudando seus companheiros no Campeonato Brasileiro da Série C. Olha o Jaderson falando, sempre alegre, com um sorriso irradiante e feliz da vida, porque está próximo de voltar. Dentro de mais algum tempo, ele vai estar de volta a vestir a camisa do Remo. Jaderson no Tomazão TV. Fico muito feliz pelo grupo, acho que o grupo está todo de parabéns, é mérito do trabalho, então
Sou grato também a todos eles, e então estou muito feliz por eles, que eles continuem assim, e quando eu voltar, e nós dar continuidade de trabalho. Dá vontade de estar dentro de campo. Ah, com certeza. E se preparando para voltar com tudo, né? Com certeza, estou preparando o máximo possível e logo eu estou de volta. É isso. O Remo para o jogo de hoje, o que a gente pode entender na cabeça e na filosofia mantida pelo técnico Daniel Paulista, o Marcelo Rangel, o Pedro Costa, não sei se o Cadu vai nesse caso, Klaus e Reinaldo e Sávio. Pois é, com o Luan ou Alvarinho ali naquela composição de meio. Adailton Pavani e Pedro Castro, Pedro Rocha e Felipe Viseu. Talvez seja essa a grande surpresa do técnico Daniel Paulista. Aguardemos. Vamos falar do Paysandu? Cara, eu como cronista e como torcedor do futebol do Pará, digo isso de peito cheio, embora a gente leia tanta bobagem aqui, que o torcedor é passional, ele não fala com o coração nem com a razão, ele fala com o coração, não fala com a razão, e lógico que eu nem estou ligando muito para isso. O importante é que o Paysandu possa achar o melhor caminho. Hoje, no treino desta manhã, e aí vão ser relacionados os jogadores para o jogo de amanhã contra o Criciúma. O Criciúma que também vem numa fase muito ruim, mas é um time complicado de ser batido. O Paysandu é o último colocado contra o Criciúma, que é o penúltimo, então é confronto direto para o Paysandu começar a escalar essa montanha. É íngreme, agora. Os problemas de contusão, de recuperação física, tem um lado mental, né? Tem a expectativa emocional até do próprio torcedor. Então o Paysandu precisa realmente achar o melhor caminho. O departamento médico é importante nesse momento. O Edilson já vai falar com a gente, mas não está garantido. Está com CK alto, probabilidade de voltar a se contundir. Então, de repente, pode ficar fora. Depende muito do rendimento. Daqueles que estão voltando, o Martínez, por exemplo, importante porque não tem o Vilela. Mas será que o condicionamento físico dele ajuda a ele segurar os 90 minutos? Porque, com certeza, o Paysandu vai ter que colocar intensidade. E será que vai ter pulmão para isso? Com André Lima e Matheus Vargas? No ataque, o Rossi com Benítez e Borazzi. Na defesa é que eu tenho as minhas dúvidas, até porque o Brian vai estar liberado. O Brian está treinando e deve ser escalado. Então, fico naquela expectativa de Maurício Antônio e Quintana com o Heverson na lateral esquerda, mais ou menos isso aí. O Edilson também é outro que eu ouvi na festa do Troféu Camisa 13, justamente sobre essa volta a Curuzu, a expectativa do Paysandu reencontrar o torcedor na Curuzu, né? Da importância de vencer o jogo para poder virar essa chave com o apoio do torcedor, que é fundamental. E o nosso querido Edilson, cara que tem um vocábulo muito legal, fala muito bem, se expressa muito bem, e tomara que essa expressão possa passar para o bom futebol que o Paysandu tem que jogar nesta segunda contra o Criciúma. Edilson aqui no Tomazão TV. Sem dúvida, né? Nossa equipe, a gente sabe da pressão que a gente está vivendo, do momento adverso, né, que a gente está passando, mas eu acredito que com muito trabalho que a gente está tendo, muito empenho, acredito que a gente vai reverter esse momento e a gente retomar o caminho da vitória, que é o caminho que o Paysandu merece estar. Sem dúvida, né? A gente precisa aí retomar o quanto antes o caminho da vitória, emplacando aí uma sequência de vitórias, a gente já distancia lá da parte de baixo e começa a aspirar coisas maiores na competição, mas é importante essa primeira vitória e creio eu que com muita fé em Deus, a partir de segunda-feira nós vamos conseguir retomar o caminho da vitória. Sem dúvida, né? A torcida cruzou a nossa casa e a torcida ali faz toda a diferença, usar essa atmosfera positiva a nosso favor para que a gente possa retomar o caminho da vitória. É isso, galera. Valeu, Edilson. Torcendo para que você possa estar recuperado, esteja relacionado e possa ajudar o Paysandu nessa segunda-feira no jogo das 21 horas na Curuzu. O Remo joga hoje, às 18, lá no Rei Pelé, contra o CRB. Remo, nesse momento, fora do G4. Ainda tem jogos importantes pela rodada. Só para confirmar aqui os jogos de hoje, além do Operário e Atlético Paranaense, não afeta em nada,
mas Volta Redonda e América Mineiro, além do CRB e o Clube do Remo, são os 3 jogos da Série B desse domingo. Que o Remo tenha um grande jogo, uma tarde maravilhosa, início de noite, com um bom futebol, equilibrado, esperando o seu novo executivo, Marcos Braz, chegando aí na próxima terça-feira. E o Paysandu amanhã contra o Criciúma. A gente vai ter mais informações, mais subsídios para saber como virar o papão para o jogo contra o Criciúma. Domingão especial para você, de coração. Tudo de bom. Boas energias. Um ótimo dia. Aquele abraço.